Então, pessoal, marcaram-me para falar desse vídeo que está atrás de mim. Perguntaram assim: Numa, como africano, o que você acha da atitude desse senhor, desse pai, que praticamente partiu para cima de outra criança que estava insultando e provocando o seu filho? Bem, vocês lembram, já tem um vídeo bem atrás, já tem um vídeo que eu fiz que falei justamente sobre isso. Como os brasileiros educam seus filhos. É completamente diferente de como o africano cuida dos seus filhos. Primeira coisa, vocês lembram que eu falei que eu fui professor aqui no Brasil? Em menos de um ano eu tive que desistir, lembram disso? E sabem por que eu desisti? Por conta dos alunos, das crianças, dos adolescentes. É inacreditável a forma e o tipo de comportamento que essas crianças têm. Parece que não há limites na educação dessas crianças. E eu digo sempre assim, que enquanto a criança não tiver uma independência, enquanto ela tiver 1 ano até 17 anos, estiver sob a sua tutela, é você quem deve orientar as crianças. É você quem deve ver o que pode ou não fazer. Mas o que eu vejo aqui, infelizmente, as crianças aqui têm a sua liberdade. Por que eu estou falando isso aí? Eu quero contar o que aconteceu realmente nessa história. Mas já quero, de antemão, chamar a atenção aos pais daqui, alguns pais. Você é orientador do seu filho. É você quem deve colocá-lo no caminho certo, enquanto criança. Quando ele crescer, tiver a sua independência, a sua liberdade, ali já não é mais com você. É ele que, a partir das suas companhias, que vai fazer o seu caminho. Mas enquanto estiver na sua casa, enquanto for criança, enquanto estiver sob a sua tutela, é você que deve orientar. Mas infelizmente, os pais aqui no Brasil pensam que dar tudo às crianças é dar uma educação a elas. Pelo contrário, você faz uma criança gananciosa. E também eu vejo que aqui alguns pais pensam que dar a liberdade às crianças de fazer, de brincar, de perguntar, é fazê-lo uma criança feliz, uma criança com liberdade de ser criança. Não é assim, não. A criança não tem muita consciência. Ela tem que ser orientada pelos pais, porque os pais já viveram aquela etapa, os pais sabem exatamente o caminho que essa criança está trilhando e quais o momento que ela deve ou não parar. Eu já vi no ônibus uma mãe chorando porque o filho fazia tanta pirraça e a mãe não tinha mais como pará-lo. E era no ônibus. Ela com vergonha, talvez com raiva também, com falta de controle do próprio filho, ela começou a chorar. Até que uma senhora foi lá, repreendeu severamente essa criança e ela parou. Outra experiência também que eu tive e tenho várias vezes é nas festas. As crianças pulam, dançam, quebram, correm de um lado para o outro. Uma vez eu fui visitar um amigo que eu tive vergonha, o amigo também, porque a criança falava tanto, que até falou um ponto aí que, entendeu, que a mãe às vezes grita de noite, blá 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 blá, entendeu? Sem ter consciência do que realmente aconteceu entre o pai e a mãe no quarto, né? Mas enfim, é porque os pais dão essa liberdade. Então o que eu penso como africano? Algumas vezes um tapazinho aí no bumbum e mandar repreender, dar castigo quando ela faz o erro é necessário. Não saia dali, porque eu vou botar o vídeo na íntegra, o que realmente aconteceu. Mas eu digo assim a vocês: quando querem fazer filhos, tentam se planejar primeiro. Não é só planejar financeiramente, que é necessário, mas também se planejar como educação. Como vão educar? E eu vejo também aqui, infelizmente, muitas separações e muitas vezes as crianças não sabem em que lado vai ficar.
também é uma das dificuldades que as pessoas não olham, que o divórcio muitas vezes dá uma ruptura na educação da criança. Mas mesmo que tiver, se tem um acompanhamento, o pai aparece, comparece, conversa, passeia, a mãe aparece, comparece, conversa, aconselha. Mesmo assim, vocês vão orientando a criança num bom caminho. Você fala, mas a gente ensinou, mas depois da juventude. Não, depois da juventude não é mais teu problema. Teu problema é antes da juventude. Então o que aconteceu nesse caso do pai? É que a criança já sofreu muito bullying, a criança foi molestada várias vezes na escola, agredida por outras crianças, o pai tentou conversar com a direção, tentou explicar a situação, a direção ignorou, até que nesse evento ao vivo, com o pai presente, num evento de apresentação, que seria um momento de alegria, o pai presencia o mesmo filho que já é agredido várias vezes, presencia naquele momento. Olha, até eu como africano, eu realmente faria alguma coisa. Eu ia repreender não só o filho, mas o pai também. Os pais dessa criança. E dizer assim, educa a vossa criança para respeitar o ser humano enquanto ela é criança. Porque depois de adulto, se não respeita os colegas que não conhece, imagine se vai respeitar as pessoas que ele conhece. Então é basicamente isso aí. Queremos criar um futuro melhor, vamos criar nossas crianças melhor também. Queremos ter uma velhice saudável, sendo cuidado pelos nossos filhos. É de pequeno que se torce do pepino, como diz os africanos. É de pequeno que você deve educá-los a respeitar o ser humano, a respeitar outras crianças, a respeitar os jovens, a respeitar os mais velhos e a respeitar, sobretudo, os seus pais. E como é que é as crianças na África? Pior, na hora que não deveria, já era. Tem que apanhar, tem que aprender. E lá aprende na marra mesmo. E elas são educadas. Se você for na África um dia, você vai ver que os jovens e as crianças são educadas. Educadas, sobretudo, a ver os limites que elas têm. Bem,